Cada vez mais as coisas evoluem de um jeito mais rápido e em um tempo de vida do indivíduo ele vai ter que aprender a lidar com o seu oposto Transcender sistematicamente. para ele continuar fazendo parte harmônica da história inteira. Exato. Eu tenho que remodelar a minha função com muito mais intensidade. Porque antes as coisas aconteciam em um ritmo evolutivo mais lento. Mais lento. Então, o tempo de vida do indivíduo dava conta de absorver só uma função. Então, pensando isso para muito para frente, talvez não para frente assim, em um tempo de ciclo de vida de um indivíduo, talvez daqui a algum tempo a gente vá viver várias vezes os dois. Isso, e se você não tiver a função transcendente, que ela não é uma função específica, mas é em todos nós, a capacidade de eu mudar a minha atitude, harmonizando aquela que se contrapõe. A função transcendente seria o quê? Essa capacidade de eu Isso. mudar a minha natureza. Não a minha natureza, mas como explica isso? A função transcendente. A ideia é que eu diminuo a intensidade da minha atitude, que vai implicar imediatamente nas intensidades do masculino no homem e do feminino na mulher. Tá. Então eu diminuo isso. Eu aproximo os opostos. Nessa linha. Exatamente assim. Porque o que é importante agora é a gente entender por que se desenvolve uma, sendo quatro, e durante a vida eu consigo ainda, em grande número de casos, desenvolver mais duas de apoio. Veja, se eu sou introvertido intenso, se eu não tivesse nada de apoio extrovertido, eu viveria dentro de um barril. Nunca mais sairia do meu mundo imaginativo. Então, ou um extrovertido, então, correria para sempre, sem nunca compreender um sentido para a sua vida. Ou seja, se pudesse, e não pode, existir uma intensa atitude, a outra não existindo, some com o próprio indivíduo. Ou seja, ele tem de apoio sempre uma função com uma tendência oposta. Aí ele tem um equilíbrio, a balança agora fica equilibrada. No tipo pensamento, por exemplo, como ele já tem uma função racional de perceber o mundo, o que ele sacrifica é a outra racional. Então ele não tem o sentimento. Ele não pode, ao mesmo tempo, se preocupar com a estética e com a funcionalidade. Tá. Da mesma maneira que sensação e intuição, eu não posso estar no futuro e no presente ao mesmo tempo. Eu tenho que sacrificar um ou outro. E aí eu uso as outras duas de apoio para compensar o sistema, que as coisas funcionam em mim. Mas se você olhar bem, eu também não posso ter as duas como um apoio extrovertido, se eu sou introvertido, porque eu desequilibraria a balança para a extroversão. Então, uma entra com um apoio para eu ter um contato com o mundo externo, e o mesmo se dá para o extrovertido com o mundo interno, mas ele continua vivendo, e ele desenvolve a outra. E a outra é o apoio inverso, para ele voltar para uma atitude ainda mais intensa na sua atitude de mundo. O que nos conduz a um desequilíbrio. Existe um outro conceito que não coube na nossa conversa de hoje, que é um conceito de compensação, de projeção. Então esse tipo que já está desequilibrado, ele compensa atraindo um outro tipo psicológico inverso e desequilibrado no sentido oposto. Para se relacionar. E aí a tendência é que haja um equilíbrio nesse sentido. Se é uma projeção, então não é literal. É uma atração por envolvimento. Eu atraio a outra pessoa para compensar. Só que essa atração é tensa. Uhum. Porque um tipo introvertido do pensamento sempre vai dizer: você não fez certo, era melhor você ter feito isso.
Como o outro tipo é um extrovertido sentimento, você não está valorizando o meu ponto de vista. Sim. Né? E você tem uma briga intensa. Sim, porque são dois opostos em todos os sentidos. Mas se as pessoas entenderem que tudo está se realizando no interior, então por que a natureza, de repente, desenvolveu esse embate interior se deslocando na ilusão que ele é exterior? Dá para dizer que, até então, a gente entende que poucas pessoas conseguiam administrar esse embate interno. Uhum. Sozinho aqui, só em um. Sozinho. É isso que a gente busca nas relações. Né? Sim. Não que a gente busca, mas é isso que acontece quando a gente se relaciona, sempre. Sempre. Só que até então isso era uma guerra sem fim. Quer dizer, alguém ia pagar o pato. Era literalmente guerra. E literalmente guerra. O mesmo que se dá em termos coletivos. Literalmente é guerra. Uhum. Eu não sei que o outro é a metade desconhecida de mim. De mim, que vai me compensar e me ajudar a evoluir. Eu acho que ele é meu inimigo. Exatamente. Porque ele é o meu oposto. E eu vou querer acabar com ele mesmo. Tá. Porque não sei que ele não é parte integrada. Nós lutamos agora por pontos de vista diferentes, sem sabermos que podemos negociar, como eu pensava aos 15 anos, pontos de vista diplomáticos. Até bem pouco tempo, essas funções, o indivíduo nascia e morria dentro delas num confronto. É só ver a belicosidade da humanidade, e ainda está lá, mas a tendência é um arrefecimento dessa belicosidade. Na medida em que a humanidade atinge a capacidade de reconhecer os aspectos interiores. Eu não sei, vamos reconhecer os aspectos interiores. Toda essa composição, toda essa descoberta das funções, ela é uma descoberta como tantas outras descobertas. A descoberta do inconsciente pelo Freud, e que alerta então o ser humano que uma outra instância atua sobre as nossas ações. Instância essa que, por exemplo, eu cito aqui na forma de uma atitude compensatória que se torna hostil em todas as relações afetivas e sociais, porque eu não sei que parte de dentro de mim mesmo. Então, imagina se eu começo a saber que isso parte de mim. Veja, nós estamos falando aí de uma dinâmica interior muito mais eficiente. Se eu tinha, então, um planeta dividido em 8 modelos, se a gente colocar as mulheres com um jeito de pensar diferente dos homens, a gente vai ter 16 modelos de perceber o mundo, de agir sobre o mundo. E todos eles se estranhando nas suas composições. Sem saber nunca que esse estranhamento é um propósito potencial de cada um manter a sua visão de mundo inegociável, como eu pensava na minha adolescência. O fato de agora eu conseguir negociar isso no meu interior produz uma transcendência, eu mudo a maneira de ver. Eu consigo, então, fazer uma negociação no indivíduo que oferece uma intensa e repetida transformação da realidade de uma maneira muito mais diplomática. O que você está dizendo é que até pouco tempo a gente nascia e morria dentro de uma mesma função. Função, sim. E agora a gente, em uma certa altura, a partir de uma certa altura da vida, já está começando a perceber que, de alguma forma, que a gente se sente forçada a desenvolver a outra parte. Uma negociação interior que se reflete no exterior. Eu estava até assistindo um programa hoje de manhã muito interessante que falava sobre uma batalha na Guerra da Secessão Americana
E um soldado, até o segundo ano de batalha, ele produzia 3 tiros a cada minuto, socando uma bala dentro de um rifle que ele precisava municiar pelo cano. E aí o Norte inventou uma arma que dava 3 vezes mais tiro numa arma que se recarregava por trás. Só que a tática do Sul, naquele momento, era uma tática de confronto, esperando que do lado de lá se levasse 3 tiros por minuto, só que o lado de lá dava 15 tiros. Isso conduziu a uma mortandade enorme, porque do lado de cá morria muito mais gente, numa tática superada. Então veja o preço que a humanidade pagou, num exemplo bem simples que eu assisti hoje de manhã, por não conseguir aceitar uma nova tecnologia. Então, e por que essa... Entende? Mas se você extrapolar isso, em geral para o planeta, você vai ver que muita gente morre por não conseguir ir para o futuro. Nossa. Darwin ainda. Mais ou menos, não vou entrar nesse mérito, mas assim, ou você se adapta ou você morre. Mas a humanidade chegou a um ponto, eu acho que aí a gente tem o nosso fechamento para esse nosso encontro, em que se essa solução interior entra em equilíbrio e eu consigo acelerar o meu processo de aceitar o novo, eu sofro muito menos o engessamento de ficar no modelo anterior. Se isso custava a vida daqueles que não conseguiam enxergar o novo, é porque eu não negociava com o meu inimigo. Eu não tinha uma diplomacia com ele. Isso vale, então, para tudo. Vale para a minha negociação profissional. E hoje eu entendo que o maior palco para a gente discutir isso está na relação afetiva mais íntima. E se a gente pudesse elencar algumas qualidades que são fundamentais para que esse processo aconteça, a gente poderia colocar, talvez, flexibilidade. O que esse cenário pede de mim? Pede que eu seja mais flexível, pede que eu seja menos resistente, obviamente, que eu tolere mais as diferenças e os opostos. Sim. Pede que eu seja mais colaborativa. Resiliente. É uma palavra muito moderna. Sim. E mais auditiva, né? Você precisa ouvir o outro, recepcionar o que o outro diz, perceber a ebulição desse encontro e saber que isso está acontecendo dentro de você. E você discute isso como portadora do seu desconforto, né? Nunca impondo esse desconforto para o outro que está lá fora. Ele acena dizendo, você tem esse problema. Né? Se você entende que ele mostra o que está dentro de você, então você tem aí um bom caminho para se descobrir, e com isso ser mais ágil em se modificar frente ao encontro que pode ser mortal, como numa batalha, ou pode ser diplomático, como numa conversa. Esse é o projeto. Sim, que tenhamos mais conversas. Absolutamente, o tempo todo. Obrigada. Então, obrigado a vocês pela oportunidade. E aí, curtiu? Então deixa seu joinha e se inscreve aqui embaixo para ajudar a espalhar essa história e para a gente se ver mais vezes também. Aqui embaixo também tem mais informações e curiosidades sobre algumas coisas que a gente disse e se você quiser comentar, vai ser muito bom te ouvir. Até mais, humano!